mas eu quero recomeçar aqui fazendo um histórico, já que o professor Aníbal já fez parte desse histórico, do que ocorreu no processo que levou à formação da comissão. Na realidade, a comissão se originou de um pedido, o processo todo se originou de um pedido da engenharia de produção. Esse pedido foi preparado, né, foi levado adiante pela professora Regiane, né, foi levado ao Confacip sem prévio aviso dos conselheiros, e lá houve um debate com o professor Antigo, foi bastante tenso e bastante difícil, porque fomos pegos todos de surpresa com esse projeto, que originalmente pediu o congelamento de vagas de toda a Facip, até que a comissão terminasse os trabalhos. Foi feito, naquele momento, pedido de vistas pelo professor João, e no nosso encontro seguinte no Confacip, na realidade existiam duas propostas e não uma proposta, né? Uma das propostas da professora Regiane, que levava a criação da comissão sem caráter deliberativo, e que todas as vagas fossem submetidas ao Confacip, e a segunda proposta era do professor João, que se criasse também uma comissão e que essa comissão tivesse como objetivo projetar as necessidades futuras da Facip em relação às vagas de professores, e não apenas verificar se nós tínhamos professores suficientes ou não. Ou seja, duas propostas bastante distintas e que mexem com o futuro da Facip. Naquele dia houve uma votação, a votação terminou em empate, e o professor Armin, em nome da direção, deu o voto de Minerva, né, apoiando o projeto da professora Regiane. Nesse sentido, o que eu quero colocar é o seguinte: como há uma discussão política a ser trabalhada daqui em diante, e essa discussão parte desses números, que vários vão contestar, inclusive a história, mas as contestações partem basicamente das disciplinas optativas, eu quero colocar o seguinte: hoje aqui foi discutido o PDE. O PDE faz uma projeção curiosa, projeta que a Facip tem ambições de pesquisa. Foi questionado, inclusive, e a extensão, ou seja, trabalhos que estão além da sala de aula. Dentro disso, há outra discussão. Qual o futuro do campus do Pontal? Qual o futuro da Facip? Qual o futuro das licenciaturas dentro do nosso campus? É outra discussão para ser levada adiante. Da maneira como está sendo proposta a situação, e eu vou citar aqui a professora Marli, apesar da comissão não ter caráter deliberativo, a professora Marli diz que faz questão de nominar as vagas que estariam disponíveis. Ou seja, de fato, o que se pretende aqui, a partir dessa comissão, é, a partir de vagas disponíveis no momento, reestruturar a Facip. O que nós estamos vendo aqui? A necessidade de expansão da Facip para cumprir os desejos que estão contidos no PDE, de ampliar a pesquisa, de ampliar a produção, ou um processo de precarização com base no quê? Uma autofagia, onde cursos pretendem tirar vagas de outros cursos para suprir suas necessidades imediatas. Dentro disso, e é outra questão importante que temos que levar em conta a partir da discussão de hoje, o que vão ser das licenciaturas e dos bacharelados que estão se colocando aqui? E principalmente cursos como a geografia, a matemática, que lançaram programas de pós-graduação muito bem seguidos, isso é fundamental para a nossa unidade, lembrando de que nossas verbas hoje estão contingenciadas à pesquisa, né, vão fazer num quadro de precarização. Por que eu estou falando em precarização? Porque esse mesmo relatório disse o quê para a reitoria? Que nós, hoje, com base na pactuação original, temos mais professores do que necessitamos. 7 a mais. Qualquer expansão nossa foi colocada em xeque por nós mesmos. Questões que eu quero colocar para a gente. Há um movimento, né, e todos os cursos de licenciatura vão ter que se adaptar a ele, de ampliação para 3.200 horas. Todos os cursos vão ter que ter no mínimo 3.200 horas. Né? O curso de História, um deles. Nós estamos, nesse momento, passando por uma revisão do projeto pedagógico. Ou seja, aquele quadro que mostra o curso de História com muitos professores não vai corresponder à realidade em 2017. Segundo ponto. Essa reestruturação das licenciaturas como obrigatório que todas as licenciaturas contemplem, de alguma forma, educação étnico-racial e cidadania e direitos humanos, ou como disciplinas ou como conteúdos transversais. Da mesma forma, como foi colocado, a professora Marisa participou
da comissão, participou efetivamente, eu conversei com ela diretamente semana passada para questionar sobre isso, né? E questionar as soluções para a FACIP, né? Porque todos os licenciaturas terão que mudar seus projetos pedagógicos. E eu fiz uma proposta direta para ela, que a história, e essa proposta já existe anteriormente, não é de agora, assuma disciplinas que possam unificar todas as licenciaturas ao redor de quê? Dessas duas áreas. Cidadania e Direitos Humanos, Educação e Educação Infantil. Né? Em virtude disso, o questionamento que eu faço é o seguinte, e eu faço para a comunidade como um todo. Né? O que nós vamos discutir? A precarização do nosso trabalho em nome de uma solução imediata para determinados problemas? Ou nós vamos discutir uma ampliação futura da FACIP? No meu ponto de vista, estamos discutindo a nossa precarização e soluções imediatistas que não vão resolver os problemas de determinados cursos, que são causados muito mais por altíssima retenção do que por falta de professores. E a retenção vai continuar. E daqui 2, 3 anos, teremos novamente o mesmo problema. Né? Nesse aspecto, é o que eu estou chamando uma reflexão de todos nós. E chamar a atenção de uma coisa. Como a comissão colocou, né, e justificou. No momento que nós não colocamos disciplinas optativas, nós estamos criando uma distorção. E principalmente, como a gente está discutindo apenas disciplinas, nós estamos dizendo para nós mesmos. Sabe o que nós somos? Nós estamos aqui para quê? Para dar aula. Pesquisa? Não é provas. É isso que nós estamos dizendo. Contrariando o nosso próprio PDE. Agradeço a palavra. Professor Marçag, eu nominei, mas não no sentido, às vezes, de apontar a história como aquele curso que tem o maior número de vagas de professores aí, né, em questões ainda a serem explicadas. Não, Ninguém é. se você A gente não partilha esse ponto de discussão que ninguém é. Tá, então você me dá licença, porque se você falou e eu te ouvi, eu vou falar e você vai me ouvir. Eu acho que existem uma diversidade de docentes e de técnicos, de outras pessoas que não sabem dessas questões, não tem noção. Às vezes porque não se interessaram, às vezes porque os seus coordenadores não levaram isso à discussão, não sei, pode ter N motivos. Eu nominei sim, porque elas estão aí, né, sendo discutidas. Isso não quer dizer que essas vagas, elas vão ser usadas, professor Marcos sabe, até porque eu não vou nem participar das reuniões do Compacip. Mas eu acho que as pessoas têm o direito de saber o que acontece, né, aqui na FACIP. Quais são essas vagas, sim, tá? Mas não é a minha intenção, né, falar que essas vagas serão redistribuídas, de modo nenhum. Porque o relator, eu tenho a impressão de que ele vai partir do ponto, né, dessas planilhas que estão sendo apresentadas e ele vai fazer ali as simulações que, porventura, ele achar possíveis, né? Então, se ele não é ingênuo, às vezes eu sou, e durante os estudos dessa comissão, eu fiquei assim, boquiaberta em diversas situações. Quem participou das reuniões sabe perfeitamente disso. Com relação à questão da RAP, professor, quem foi que falou da RAP aqui? A RAP, aqui foi muito discutida, e foi informado para nós que no momento da criação dos cursos, né, o MEC definiu essa quantidade de alunos, né, por professor, e todos concordaram. Então o que foi dito é que provavelmente se a FACIP, se a UFO chegar ao MEC com essa discussão de relação aluno-professor, ela não vai conseguir nada. A discussão teria que ser embasada no esforço didático do professor e não na relação professor-aluno, porque, segundo a professora Marisa, né, os professores tinham ciência disso na época e deixaram passar. Né? Então foi o que
foi o que nós escutamos lá. Eu estou repassando aqui para vocês. Professora Júlia, com relação ao serviço social, eu vou te dizer que, no início da minha fala, eu disse que nós buscamos os projetos pedagógicos no primeiro momento. E todos os estudos, eles partiram dos projetos pedagógicos. Eu sei de algumas especificidades do curso de serviço social que foram colocados pela professora Edileuza, e não enquanto membro da comissão, enquanto representante da área das sociais aplicadas, porque até então você estava na reunião, você sabe lá que seria você, e você, né, por motivos de trabalho, inclusive não pôde participar. Não, foi um erro, uma aula ali, eram dois representantes, depois foi. Tá, mas assim, o que acontece é que eu procurei representar da melhor forma possível, e quanto representante das sociais aplicadas, eu até conversei e orientei a professora Edileuza que levasse o questionamento dela para o Confacip, porque no projeto pedagógico de vocês não tem a especificidade que você levantou colocada lá. Existe uma legislação, ela me mostrou isso, mas isso não está colocado no projeto, e aí não tinha como nós colocarmos isso como critério, entende? Porque o que foi apontado ali como aqueles 7 ou 8 critérios é o que nós tentamos observar para todos os cursos. Aí eu disse à professora Edileuza, leva para o Confacip, porque seria um momento lá de uma discussão e deliberação, ok? Agora, a comissão, de novo, pessoal, nós tentamos fazer um trabalho que atendesse aos critérios que foram colocados. Se foi excessivamente técnico, eu tenho a impressão que para sair um resultado, em algum momento precisa de alguma coisa que seja técnica. E aí, a partir desse ponto, é que as discussões para a deliberação é que tem que ser colocadas. Só um segundo sobre essa RAB. Em 2006, se decidiu, por exemplo, que a física teria um certo número de professores e a biologia a mesma coisa. Logo depois começaram a aparecer os problemas, que eram relacionados exatamente a esse número. Fácil. Qual o número, ainda não tinha começado as aulas, qual o número de alunos estava previsto para a biologia diurna e noturna? 200, 200. Para a física, 200, 200. Número de professores da biologia, igual ao da física. Com um detalhe, quantas disciplinas de serviços daria a biologia? A física daria, no mínimo, umas 8 vezes mais. E aí eu te digo, por que o número é igual? Aí começou a morrer a ideia da RAB.